Graça e paz, amados. Neste domingo de Páscoa, nós vamos meditar num texto que fala acerca da ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, pediria para você, se você não está com a sua Bíblia em mãos, dá uma pausadinha neste vídeo, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto de Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Acompanhe comigo a leitura deste texto que fala acerca da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui, queridos irmãos, palavra abençoada de Deus. Nós vamos
nesta ocasião de Páscoa, domingo da ressurreição, vamos, à luz desse texto, meditar sobre o agir de Cristo na nossa vida. É interessante observar, amados irmãos, que muitas pessoas dizem estar decepcionadas com Deus. Por algum motivo, alguma frustração, alguma perda, alguma perplexidade. Por alguma razão dessa ou dessas, muitas pessoas dizem estar frustradas com Deus. É interessante que em 2006, o Papa Bento XVI, quando resolveu fazer uma visita no campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha, quando ele se deparou aquele lugar tão triste, de uma história tão carregada, ele perguntou: onde estava Deus quando permitiu que isso acontecesse? De fato, essa expressão de Bento XVI, ela é carregada por uma percepção errada sobre o que a Bíblia revela acerca do caráter de Deus. Certamente a teologia aqui de Bento XVI estava um pouco descalibrada, por assim dizer, acerca da justiça, acerca da santidade de Deus. Enfim, queridos, não é raro muitas pessoas estarem frustradas, decepcionadas com Deus. Esse texto versa sobre dois homens que de fato estavam decepcionados, frustrados. Interessante notar que esta passagem se encontra entre a narrativa da ressurreição de Jesus e o seu aparecimento aos demais discípulos. Lucas relata a aparição de Jesus a esses dois homens que haviam estado com os 11 apóstolos, haviam estado também com outros discípulos de Jesus e com o próprio Senhor Jesus. Uma das características marcantes deste texto é a frustração, é a decepção no coração destes dois homens. Eles estavam deprimidos com a morte e com o fim de Jesus. Eles esperavam que Jesus iria redimir Israel, mas esperavam de acordo com a percepção deles, a moda deles, de acordo com a teologia deles, formada por desvios, percepções, compreensões erradas acerca do que os profetas haviam revelado. O agir de Deus na nossa vida é constante. E eu gostaria de destacar aqui 4 pontos do agir de Deus na nossa vida. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, mesmo em meio às aflições e perplexidades da vida, sobretudo nesses momentos, Jesus está conosco e está agindo na nossa vida. Primeiro ponto é que Jesus age, amados, na nossa alma. Jesus, ele não despreza a nossa tristeza, a nossa dor. Jesus não despreza a nossa angústia, o nosso medo, a nossa frustração. Ele não faz isso. Jesus age nas nossas emoções, ainda que estas sejam fruto do nosso pensamento errado acerca dele ou sobre ele. Jesus age nos nossos sentimentos, ainda que estes sejam fruto das nossas falsas esperanças. Vejamos a decepção desses homens, desses discípulos. Versículo 21 diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Percebam aqui a decepção. Nós esperávamos, mas esses homens estavam decepcionados, tristes, desanimados, incrédulos. Ao verificarem o fim de Cristo na cruz, suas esperanças acerca de Jesus enquanto Messias se esvaíram, foram embora. Passaram a caminhar na estrada para a aldeia de Emaús, profundamente derrotados e entristecidos.
E então, eis que Jesus se aproxima desses homens. Versículo 15, depois versículo 17, nos dizem assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O 17, Jesus pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Interessante que até esta altura eles não reconheceram que aquele homem que havia se aproximado deles era Jesus. Eles não haviam crido nas mulheres, no relato das mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, que afirmavam porque tinham ido ao sepulcro e tinham se deparado com o Senhor Jesus, mas eles não acreditaram no depoimento e testemunho dessas mulheres. Mas então Jesus ouve deles, eles se dirigem ali, se voltam a Jesus sem conhecê-lo, sem reconhecê-lo, e dizem: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Jesus se interessa aqui por eles. Reparem o cuidado, a atenção e, por que não dizer, o carinho de Jesus. Jesus se aproxima e pergunta: o que vos preocupa? Jesus está falando isso ao seu coração hoje. Jesus está agindo na sua alma agora. O que te preocupa? Jesus está sempre ao nosso lado. Ele é o Deus Emanuel. Ainda que estejamos frustrados, entristecidos, Jesus caminha conosco em meio às nossas preocupações, e a Bíblia diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Vejam, amados, não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Hebreus 4:15. Primeiro ponto é que Jesus age na nossa alma. Segundo lugar, amados, Jesus também age na nossa fé. Não obstante esses homens reconhecerem que Jesus era profeta e poderoso em obras, está lá no versículo 19, a fé deles era descalibrada, era desvirtuada em relação à palavra dos profetas. A fé desses homens era uma fé equivocada. Jesus diz lá no versículo 25, vejam: ó nécios e tardos de coração para crerem tudo o que os profetas disseram. A fé que frustra, a fé que decepciona as pessoas, é a fé que está fundamentada no erro teológico, no erro de doutrina, no erro de discernimento da palavra de Deus, no erro da falsa profecia. A fé que decepciona é aquela que está alicerçada nas nossas próprias expectativas e desejos. Esta fé decepciona. A fé que nos torna tardos de coração é uma fé nécia. Amados, esse texto nos ensina que a fé que anima se concentra na verdade sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus diz ali no versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A tristeza daqueles homens se dava porque eles não criam biblicamente. A desesperança se dava porque eles tinham uma ideia distorcida, errada, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a sua obra messiânica. A fé deles confiava em ideias
erradas sobre os profetas, ideias descalibradas acerca das Escrituras, ideias distorcidas acerca do próprio Deus e sobre a sua redenção. É assim que nós sofremos muitas vezes. Sofremos quando depositamos a nossa confiança e a nossa esperança em algo que a Bíblia não ensina. Sofremos quando depositamos a nossa fé na religião, nos homens. Sofremos quando depositamos a nossa fé na igreja, que é composta por pecadores. Quando depositamos a nossa fé em pessoas, em nós mesmos. E por que não dizer, queridos, às vezes até no nosso próprio casamento? Jesus age na nossa fé, orientando, reorientando a nossa esperança através do entendimento, através da palavra profética, da palavra de Deus. Por falar em entendimento, esse é o terceiro ponto. Jesus, o nosso Senhor, age na nossa vida. E em terceiro lugar, ele age não apenas na nossa alma, não apenas na nossa fé, mas ele age na nossa mente. Versículo 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqueles homens estavam com Cristo, mas ainda não o reconheciam. Não se sabe o que aconteceu para eles não reconhecerem ali de imediato a Jesus. Mas, sejamos sinceros, amados, às vezes nós que dizemos conhecer a Jesus, muitas vezes não reconhecemos o Senhor guiando as nossas vidas. Muitas vezes somos incrédulos. Mas o Senhor está conosco, ainda assim. Nós sabemos, amados, que as verdades espirituais são reveladas e comunicadas a nós pela iluminação, intercessão do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, se ele, na verdade, não agir na mente humana, jamais o homem enxergará a revelação de Deus, a sua graça, a sua justiça. Algo aqui semelhante aconteceu numa outra cena, num outro momento, quando Jesus se apresentou lá em Jerusalém aos demais discípulos. Eles não entendiam ali as verdades espirituais sobre Cristo. Querem ver? Se você está com a Bíblia na mão aí, ajuda nessa hora. Olha lá mais para frente um pouquinho, versículos 44 a 46. Reparem como aqueles discípulos, bem como os apóstolos que ali estavam, não discerniram adequadamente, não entenderam adequadamente as verdades espirituais sobre Cristo. Versículo 44 diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Observem a expressão, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento, a mente, para compreenderem as Escrituras. Quando Jesus está ali, então ao mover ou ao agir de Jesus na mente daqueles discípulos, e então eles compreendem as verdades espirituais, as verdades vaticinadas acerca de Jesus enquanto Messias. E Jesus, então, ele trabalha, voltando lá aos discípulos de Emaús, ele trabalha no entendimento daqueles dois homens a partir das Escrituras. Reparem no versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ah, amados, apesar desses homens afirmarem que Jesus era poderoso, era
profeta poderoso em obras, lá no versículo 19, eles desconheciam a verdade sobre a pessoa de Cristo. Eles desconheciam a verdadeira missão de Jesus Cristo. Eles desconheciam o propósito redentor de Deus em Cristo Jesus. Haviam caminhado com Jesus, mas eles desconheciam o cumprimento das Escrituras em Cristo Jesus. Então, naquela ocasião, Jesus os ensina sobre os profetas a partir de Moisés, ou seja, Jesus começa ali a ensinar-lhes a palavra, as Escrituras. Jesus discorre sobre aquilo que a Bíblia, as Escrituras dizia acerca da sua vinda, da sua obra, da sua missão, aquilo que constava na lei, nas Escrituras. Amados, a verdadeira esperança no coração do homem é aquela que se pauta no entendimento da Bíblia, entendimento que fala a mente e fala ao coração. O entendimento da palavra de Deus fortalece a nossa alma, a nossa fé. Só a Escritura, segundo Paulo, só a Escritura nos educa na justiça e na verdade. Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que o homem seja o quê? Aperfeiçoado e preparado, capacitado pela própria palavra para toda boa obra. Reparem, a Bíblia nos educa na justiça de Deus. Ah, meus amados, esse texto nos ensina que o prazer é prazeroso de sermos tratados, de sermos renovados pelo entendimento das Escrituras. Aqueles homens experimentaram isso, ou seja, o prazer de serem tratados pelo entendimento da palavra profética. Versículos 28 e 29 dizem assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangiram, dizendo: não, fica aqui conosco. O papo está muito bom, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Amados, aqueles homens se encheram de deleite em ouvir as Escrituras, em ouvir Jesus ensinando-lhes a palavra profética. Eles queriam mais da presença de Jesus. Amados, quando somos tratados pela Bíblia, quando nos apresentamos diante do Senhor com expectativa, com o peito aberto, com o coração rasgado, nós queremos mais. Nós queremos nos deleitar ainda mais. Queremos cada vez mais conhecer a palavra de Deus. Amados, esse texto nos ensina que o conhecimento de Cristo passa pelo discernimento do seu sacrifício e da sua ressurreição. Observem versículos 30 e 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É precisamente quando Jesus abençoou o pão ali, quando ele estava orando, que os olhos daqueles discípulos são abertos para reconhecê-lo. Até nos faz lembrar aqui a cena da celebração da Páscoa, quando Jesus toma o pão e parte dizendo que este é o meu corpo. Não sabemos se isso está sendo ressaltado aqui, não sabemos se efetivamente existe aqui uma relação, mas o fato é que após a oração pelo alimento, é que os discípulos ali naquela ocasião reconhecem o Cristo ressurreto. E é nesse momento que eles entendem, discernem o sacrifício e especialmente a ressurreição de Jesus. E naquela hora eles são curados da depressão. Eles são curados de uma visão descalibrada acerca da justiça, da pessoa e da obra de Cristo. Amados, nós podemos ter certeza de que Jesus ressuscitou? Sim, nós temos essa convicção por fé. Porque nós temos
o testemunho histórico das Escrituras. Nós temos o relato histórico de testemunhas oculares, mais de 500 pessoas que testemunharam que Jesus ressuscitou. Temos o Espírito Santo, que vivifica Jesus Cristo no nosso coração. Temos provas existenciais da ressurreição de Jesus. Sim, temos provas existenciais, provas morais, quando nós verificamos pessoas sendo transformadas, quebrantadas, renovadas pelo Evangelho, vidas que estavam sem paz e viviam em guerra, agora desfrutam de paz. Viviam no pecado, na idolatria, no engano, agora desfrutam da reconciliação com Deus. Vidas que agora se enchem de esperanças e de consolação. Temos ainda, queridos, a palavra de Cristo, que gera a fé salvadora em nós. Ou seja, o Evangelho que gera a salvação em nós, pois o apóstolo Paulo diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós temos, sim, testemunho. Nós temos testemunho, certeza de que Jesus ressuscitou. Agora, por outro lado, se você tem dúvidas disso, se você pensa que Jesus não ressuscitou, se você pensa que domingo de Páscoa é balela essa história da ressurreição de Jesus, Paulo te adverte. Paulo nos adverte. Quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. Sim, amados, Jesus Cristo ressuscitou. Não há entendimento do Evangelho sem esta convicção, sem a convicção da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí sim serás salvo. Romanos 10, 9. Amados, Jesus age na nossa mente quando estamos impedidos de o reconhecer. Eu quero caminhar aqui para o final, destacando em quarto lugar que Jesus também age no nosso coração. Jesus sensibiliza o nosso coração. Veja comigo o versículo 32. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Essa expressão é maravilhosa. Ardia o coração. Ah, meus irmãos, a presença de Jesus fala ao coração, mexe com você. A presença de Jesus ministra esperança na tua vida. A presença, a pessoa de Jesus ministra consolo no coração do homem. A exposição do Evangelho, a exposição da palavra de Deus faz sim arder o coração. E então, Jesus não apenas sensibiliza o nosso coração, mas ele muda, ele transforma as disposições do nosso coração. Reparem aqui versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Jesus transformou aqui a disposição do coração daqueles homens que antes era uma disposição frustrada, derrotada. Agora, diz o texto que na mesma hora, eles se dispuseram. Eles andaram no mesmo dia 22 quilômetros, ida e volta, e retornaram para Jerusalém. Jerusalém que era sinônimo de frustração até então.
Agora era sinônimo de alegria, era sinônimo de vitória, era sinônimo de vida, de ressurreição. Jesus muda a nossa disposição, muda a nossa coragem, muda a nossa força, o nosso ânimo, os nossos planos. Aquilo que antes não podíamos fazer, encarar, com Jesus nós podemos. Jesus nos capacita a encarar as dificuldades, nos capacita a encarar as frustrações. Esse texto ainda nos ensina algo muito sensível, muito precioso. Esse texto nos ensina que quando o nosso coração arde por Jesus, nós falamos dele. Nós não nos cansamos de falar do seu amor, ou seja, nós pregamos o Evangelho. Versículo 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aqueles homens não guardaram para si aquela boa nova, a ressurreição de Jesus. Não guardaram para eles, mas foram ao encontro dos seus irmãos, dos discípulos, para relatar as boas novas. E é assim com a nossa vida, amados, quando o nosso coração arde por Jesus, nós queremos contar às pessoas o que Ele fez por nós, como transformou a nossa vida, como nos tirou do poço, do lamaçal do pecado e nos abraçou no seio do Filho do seu amor. Nós pregamos o Evangelho, nós dividimos com as pessoas o amor e a salvação de Jesus Cristo. Sim, amados, Jesus faz com que o nosso coração seja renovado, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Emanuel. Sim, amados, Jesus age na nossa vida, age na nossa alma, age na nossa fé, age na nossa mente, age no nosso coração, porque Ele nos resgatou para si. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja aquele que ressuscitou dentre os mortos. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu Filho amado. Não apenas nos salvou, nos redimiu, mas tem caminhado conosco, tem enchido a nossa alma, o nosso coração, a nossa fé, a nossa mente com a sua presença, com o seu ensino, com a sua graça, com a sua justiça. Nós te louvamos por este grande privilégio. Muito obrigado, ó Deus, pelo amor de Jesus. Muito obrigado porque Ele ressuscitou dentre os mortos e nós confessamos essa verdade porque o Senhor, mediante o teu Santo Espírito, vivificou Jesus Cristo no nosso coração e nos fez assentar nas regiões celestiais. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um bom domingo de Páscoa. Que Deus os abençoe. Forte abraço a todos.